Em segundo lugar, para desfrutar do cuidado de Deus nas lutas, desfrutar do cuidado de Deus, proteja-se do maligno nas lutas. Estou falando de Deus, agora já estou falando do maligno. A gente não, claro que não tem que dar ênfase ao maligno, ao diabo, ao demônio, seja o que for, mas também não temos como fugir dessa realidade. Proteja-se do maligno nas lutas. Versículo 8. Sejam sóbrios e vigiem. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda em derredor como leão, buscando quem possa tragar, a quem possa devorar, né, na nossa tradução aqui. Isso aqui já está mostrando uma grande coisa para nós. Por que você deve buscar a Deus? Tem que se relacionar com Deus. Porque as lutas que nós vivemos, elas não são somente de âmbito social, mas também de âmbito espiritual. Por isso que às vezes eu posso estar buscando só o profissional a vida inteira, mas não estou olhando para o lado espiritual das coisas. Eu posso ter um melhor profissional com todos os currículos, melhorando as coisas na minha vida e tal, mas às vezes você está enfrentando uma perseguição espiritual. A Bíblia vai dizer em outro texto que a nossa luta não é contra carne e sangue, ou contra pessoas, mas é contra as potestades, as autoridades, contra o mal. Então, por que ele tá dizendo para nós aqui, de buscar a Deus? É nos mostrar, gente, que existe um maligno. É verdade que ele é derrotado, que ele está com os dias contados, mas é também verdade que ele está agindo o tempo inteiro para derrubar qualquer cristão que achar pela frente. Quem quer mandar a criação para o inferno, quem quer destruir o ser humano, não é Deus. Quem quer destruir o ser humano é o maligno, é o diabo, é o anjo rebelde. E a gente precisa entender a sua realidade, a realidade espiritual das lutas. Não somente, não é tudo espiritual, tem coisas sociais? Tem, mas tem coisas que são espirituais. Então, antes da gente olhar para o médico, da gente olhar para qualquer profissional, da gente olhar para as questões profissionais que a gente vive, lembra disso: Senhor, me ajuda. Aquele colega de trabalho, ou chefe que está pegando no seu pé, Senhor, eu quero te apresentar aquela pessoa. Tem misericórdia, ele também é um ser humano, está com o coração bem peludo, mas Senhor, tem misericórdia dele assim como o Senhor teve de mim. Intervenha. Gente, eu poderia contar exemplos aqui, testemunhos fantásticos que eu já vi na vida de pessoas, e a minha orientação foi sempre essa: olha, sua luta não é contra essa pessoa, Deus é que vai honrar, Deus é que vai levantar. Amém, gente? Nossa luta não é somente no âmbito social, mas também no âmbito espiritual. Então a gente poderia fazer uma pergunta: nessa situação que você está vivendo, se é que você está passando alguma luta, alguma crise, alguma questão familiar, pensa assim: será que não tem em nada disso um dedinho do Didi, do maligno? O amigo Didi? Tem ninguém que chama Didi aqui não, né? Às vezes a gente se esquece. Está vendo essa contenda? Você está aí com essa pessoa, com seu filho, com seu cônjuge, com seu irmão de fé. Você está numa crise aí, numa revolta contra essa pessoa. Será que não tem o dedinho do maligno? E aí a palavra então vai dizer o que a gente tem que fazer. Proteja-se do maligno nas lutas, sendo sóbrio e vigilante. Sóbrio é você estar acordado, porque o bêbado bebe e dorme. Encheu a cara, vai dormir. Esteja sóbrio e vigilante. O vigia faz o quê? Tem que ficar de olhos abertos, porque o vigia não pode dormir. Então, esteja acordado, atento. Seja sóbrio, mas também vigilante, de olhos abertos. Veja a situação com os olhos espirituais. Às vezes você está numa contenda, num problemão, gente, e você não está enxergando que está acontecendo algo. Você não está olhando que pode ter o dedo maligno na situação. E a gente tem que clamar por isso: Senhor, intervenha na minha vida. Se é um tratamento médico que eu vou fazer, Senhor, me abençoe, dirija. Tudo começa em Deus. E por que proteger-se do maligno, gente? Porque ele se aproveita da gente, principalmente na hora da luta, da sua fragilidade. Aí é que ele vem tentando derrubar. Agora eu derrubo esse aí, eu derrubo essa. Aí a palavra diz: sejam sóbrios e vigiem. Seja acordado,
Esteja atento, não durma, abra os olhos bem abertos. E o que ele está fazendo, o maligno? O diabo, diz o texto, né? Sejam sóbrios e vigilantes, porque o diabo, seu Didi, o seu amiguinho, é isso? O diabo, o inimigo. Você tem um grande inimigo, sabia? A gente se esquece disso. Que não é aquela pessoa, por mais má que ela seja, não é aquela pessoa. Nosso inimigo se chama diabo. Só que aqui a gente olha o diabo, você fica imaginando, tá, mas eu não vi nenhum cidadão com chifre aparecendo aqui. Não vi nenhum diabo aparecendo aqui. Aonde estiver difamação, confusão, maldade, acusação, você pode ver que tem um dedo maligno. Porque Deus não é Deus de confusão, Deus não é mal, Deus é amor. É aqui que a gente tem que notar. Aonde há ânimos exaltados, aonde há difamações, gente, o maligno está sambando, está dançando nisso aí. Só que, se a pessoa não for sóbria e vigilante, ela não enxerga, ela está dormindo de olhos fechados. Dormindo de olhos fechados ficou bom, né? Está dormindo. As duas coisas, vocês entenderam, vocês são inteligentes, muito mais que eu. Estão dormindo na vida e de olhos fechados para as coisas da vida. Não está enxergando o que está acontecendo. E aliás, um parênteses para você aqui. Nas horas, gente, de conflito, de coisa, se você perceber, às vezes até dentro de casa, seja casamento, seja o que for na sua vida, colegas de trabalho, você vê que está daquele jeito, pessoa te afrontando e tudo, olha, deixa para lá. Não dê corda para o diabo, não dê corda para o maligno. Fala, olha, se você quiser acalmar, a gente conversar como duas pessoas, né, de bom senso, a gente vai fazer, mas assim não. Aí você ora por aquela pessoa, por aquela situação, para que o maligno não venha botar o dedo naquela situação. O diabo, o inimigo. Então lembra disso. Como é que eu vou ver o dedo maligno? Onde está buscando confusão, contenda, difamação, maldade, isso é maligno. E o que ele está fazendo? Ele anda ao redor, ou em derredor, como diz algumas traduções. O que significa isso? Ele está sempre presente. A gente lê ao redor, ele está do lado o tempo inteiro, está te vigiando. Como é que é o negócio lá perdi a palavra, o voyeurismo, né? Ele está sempre ali te vigiando. Olha o BBB da vida, você está fazendo aí, não precisa nem você fazer uma live lá, mostrar a sua vida, tudo. O diabo já sabe de tudo, ele está te vigiando o tempo inteiro. Ele está ao redor, fazendo o quê? Rugindo como leão. Isso significa que ele está agindo. Rugindo, ele está agindo. Ele está fazendo planos, mexendo o tempo inteiro nas nossas vidas. Você fala, nossa, eu não vejo, graças a Deus, porque o Senhor tem nos protegido. E aí, qual a intenção das ações do diabo? Como tem movimentos hoje falando que o diabo não é essa pessoa má que o cristianismo apontou, né? Não, o diabo é um ser bom. O texto está mostrando que a intenção dele é te devorar. Ele está agindo, rugindo como leão, para te devorar, para te desviar da fé, para te tirar das mãos do seu Deus, do seu Pai, do seu Senhor, para arrancar você do céu, para arrancar o céu de você. Ele não brinca. Eu fui uma vez num encontro, num retiro, uma pessoa citou um pensamento que eu achei muito interessante, acho que já até falei outras vezes aqui, que marcou bastante. A irmãzinha, bem simples, ela falou assim, olha irmãos, não brinque de ser crente, porque o diabo não brinca de ser diabo. Né? Eu fiquei com aquilo na cabeça até hoje. E é isso aí, é uma verdade. Ele anda ao redor o tempo inteiro, rugindo, agindo, fazendo coisas para nos derrubar. E às vezes você não está percebendo. Mas cadê esse maligno, esse inimigo? Nos pensamentos. Tem pensamentos que vêm na nossa cabeça que não é de Deus. Entendeu? Como que eu sei onde há maldade, difamação? Isso não vem do Senhor. Está aqui que a gente tem que perceber. Não, isso não vem do Senhor. Vou continuar para não demorar muito. Dentro ainda dessa proteção, proteja-se do maligno nas lutas. Aí o versículo de continuação aqui, versículo 9 diz, resistam-lhe permanecendo firmes na fé. Então, duas coisas que eu vou fazer aqui para me proteger do maligno.
ser sóbrio e vigilante, sendo sóbrio e vigilante, mas também resistindo, permanecendo na fé. Então, como que eu enfrento o maligno? Resista. Se deu vontade de dar um soco naquele cidadão que está te perturbando, fala, isso não vem do Senhor, o Senhor não quer isso de mim. Então você já sabe que é o maligno tentando usar a nossa carnalidade, nossa raiva, para fazer o mal. E você vai fazer o quê? Vai dar um soco para liberar? Não, você vai resistir. Amém, gente? Resista permanecendo na fé. Então tome cuidado com o acesso que a gente dá. Não dê acesso. Aliás, tem um texto de Efésios que fala, né? Não dê lugar ao diabo. Como assim dar lugar ao diabo? Percebe? Eu estou dando lugar ao diabo? Posso estar dando. Posso estar dando acesso com sugestões, com ideias, com métodos. Às vezes o método é maligno. Você pode até estar buscando algo correto, justo, mas a forma que está fazendo pode ser maligna. E aí ele aponta ainda dizendo, no versículo 10, né? Mostrando no versículo 9, resistam permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Eu acho interessante essa colocação. Eu vou resistir à luta que eu estou enfrentando, tendo em consideração que os irmãos em todo o mundo também estão passando pelos mesmos sofrimentos. Porque, gente, na hora da dificuldade, parece que acontece um tampão na nossa cabeça. A gente diz assim, é só comigo que isso acontece. Deus me erra, porque só acontece esse problema comigo. Senhor, atinge o Daniel lá, Senhor, deixa eu um pouquinho em paz. Tanta luta na minha vida. Parece que na hora da dificuldade a gente fecha os olhos, acha que é só com a gente. E o texto está mostrando que os irmãos em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Ninguém me entende, ninguém olha para o meu problema. E a palavra não está dizendo isso. Eu diria então, gente, que, na verdade, a gente tem tanta dificuldade com as lutas, com as dificuldades. Eu acho que eu até coloquei um pensamento aí. Se a gente quer entender bem a nossa vivência espiritual, a gente tem que entender que um bom cristão, a vivência espiritual mesmo, é você passar o deserto, ou seja, a crise que você está passando, assim como o povo de Israel passou o deserto para entrar na terra prometida, passar o deserto e permanecer na fé. E é isso que vai revelar, então, um verdadeiro cristão, um verdadeiro discípulo de Cristo. Porque tem gente que acha que passar a luta, passar a dificuldade, é que Deus não está abençoando ela, porque ela ouviu essas heresias em algum lugar e entrou na cabeça e está afetando as ações dela. Mas o que revela um verdadeiro discípulo de Jesus é exatamente quando eu passo pela luta, eu passo pela dificuldade e eu permaneço firme na minha convicção, na presença do Senhor. Está passando dificuldade? É uma grande oportunidade para a gente provar a nossa fé. Amém, gente?